Bem-vindos ao Pitcast. E eu já até troquei, porque bem-vindos ao GDcast. Deixa eu começar de novo, peraí. Oi, gente, eu sou a Pitch e vocês estão aqui no Pitcast para a gente falar sobre muitos assuntos ligados a feminismo, maternidade. A gente está recebendo aqui hoje a Patrícia. Ela tem o perfil no Instagram. Eu fiquei na dúvida, Patrícia, Mãe da História, Mãe na História? Mãe na História. Mãe na História. Então, procuram lá, @Mãe na História. Patrícia é professora de História. E aí ela leva um monte de assuntos muito pertinentes ali, muito importantes no perfil dela. Eu não conhecia a Patrícia, eu conheci por causa do perfil mesmo. E fiquei encantada com a forma que você trata as coisas lá. E também em relação à maternidade, descomplicando mesmo e mostrando a realidade, né? Então, assim, é um prazer receber você aqui hoje. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. Ai, que bom que você gostou. Obrigada mesmo. Então, eu queria que a gente começasse com você se apresentando e falando da sua jornada acadêmica. Como que você decidiu virar professora? Conta pra gente. Olha, eu acho que... se eu falar que eu decidi, que eu escolhi fazer uma faculdade de História... Não foi meio uma escolha, eu acho que eu fui meio que empurrada para ali, né? Eu estudei a minha vida pública, a minha vida toda numa escola pública. E aí, eu tive uma professora de História que ela deu aula há muito tempo para a gente, e aí ela criou uma afinidade, uma empatia com a turma, e aí chegou na época de fazer o vestibular, ela quis saber o que cada um ia fazer, e eu levantei a mão e falei que eu ia fazer medicina. Ela olhou para a minha cara e falou, sabe, depois a gente conversou, ela me mostrou ali que, para mim, medicina naquela época, realmente eu ia... naquela época, então... Né, Isso foi aonde? Você não é aqui de Valência, né? Eu sou do Rio, eu morava na periferia da periferia do Rio, Zona Oeste, finalzinho, Pedra de Guaratiba. E aí, na época, a gente não tinha todo o suporte para a educação pública que a gente tem hoje, né? Transporte, sim, essas políticas todas de permanência, né, na faculdade, a gente não tinha nada disso. E aí foi um choque de realidade para mim, porque assim, eu não tinha como manter minha mãe costureira, meu pai garçom, sem condições mesmo. E aí ela falou, olha, você é uma aluna tão boa em História, por que você não tenta, né? Tinha uma faculdade particular pertinho da gente ali, um bairro perto. Você vai conseguir conciliar o trabalho, porque ela sabia que eu realmente precisava trabalhar, e fazer a faculdade noturna. E foi assim, sabe? Aí entrei, fiz a faculdade, fiz o primeiro ano, gostei, fui fazendo e engrenou, sabe? Mudou a minha vida, né? Mudou a minha vida. Eu fui a primeira pessoa da minha família a me formar, fazer uma graduação e fazer o mestrado, doutorado depois. E a família, e os primos todos depois vieram atrás, sabe? Isso é bom, assim. Muito! Né? Isso é bom olhar para isso, né? O mestrado e o doutorado você fez em quê? Aí eu fiz em História também, fiz na Unirio. Aí, assim, como a graduação mudou a minha vida, abriu meus horizontes completamente, terminei a faculdade, fui dar aula logo em seguida, em escolas particulares, cursinho. Aí eu dei aula por 5 anos. E aí aquela vida no magistério me deixou doida, assim, né? Porque você tinha que pular de uma escola para outra, ônibus lotado no Rio. E eu falei, gente, em 2009, eu falei, olha, mãe, se não rolar de eu passar por qualquer concurso, eu vou sair da escola, eu vou trabalhar numa livraria, vou fazer qualquer negócio. Aí eu peguei e fiz um concurso para a UFRJ, para um cargo que, na época, eles estavam começando, técnico em assuntos educacionais. E aí eu fiz esse concurso, passei. A UFRJ foi outro divisor na minha vida também, porque aí eu passei a frequentar outros lugares na cidade do Rio, que eu não frequentava. Então, embora eu fosse ao centro da cidade, fosse à Zona Sul, mas, assim, me obrigou a ir a outros lugares. Ocupar outros espaços, na verdade, né? Então, eu passei a ocupar um espaço de poder, que para minha família era inimaginável, uma pessoa trabalhando dentro de uma universidade, né? E aí, depois disso, fui fazer um mestrado, doutorado. E, bom, aí... Eu fico muito encantada de ouvir essas histórias, porque eu sei esse peso, sabe? Eu já falei isso aqui, na época que a gente estava com Lagartas, a gente recebeu o professor Sanger, não sei se você conhece. Ele é um professor, assim, como é que a gente pode falar?
ele é meio que muito popular, sabe? Nossa, os adolescentes adoram. Ele é aqui de Valença? E ele é professor de história. E aí ele teve aqui, eu falei sobre isso, o quanto que a educação, para mim, eu parei de estudar por 10 anos, sabe? Eu parei no 3º ano, fiquei 10 anos sem estudar. Quando eu retornei com aquela sede, aquele desespero por estudar, e eu não consegui parar mais. Então, eu estou sempre... Aí eu me formei em pedagogia e, assim, comecei a trabalhar com um projeto de literatura infantil, porque eu também sou escritora, eu tenho 5 livros publicados, entre eles 2 infantis. Então, eu tentei mergulhar, falei, eu quero ficar na área da literatura, que é o que eu amo, né? E olhar, assim, ver para minha mãe, sabe? Para minha família. Eu não fui a primeira a me formar, porque minha avó teve 14 filhos e alguns, ainda bem, que conseguiram se formar também. Mas eu fui uma das primeiras. Sim. Então, de olhar para trás e falar, nossa, eu consegui, e agora estou terminando outra faculdade, morro de vontade de fazer um mestrado. Então, quando eu escuto essas histórias, eu sei muito bem o peso da educação na vida da gente, sabe? De transformar mesmo. É mais do que transformar a realidade, assim, da nossa comunidade, da nossa família. Para mim, foi uma realização, assim, eu fui me desconstruindo, parecia que tinha pedaço de mim caindo durante a faculdade, sabe? Eu ainda fiz um artigo chamado como é que é? O empoderamento, o livro como ferramenta de empoderamento. Então, eu li... Foi a época que eu peguei os livros de feminismo e aquilo ia doendo, porque eu via cada coisa que eu ficava... Meu Deus! Sim. Então, foi muito transformador. Então, assim, acho muito bonito isso. Eu não tinha noção, assim, da dimensão das estruturas, do nosso papel na sociedade, o quanto ter sido... ter vivido ali a pobreza, ter morado num lugar que não tinha asfalto, o quanto que aquilo ali, sabe, massacrou a minha autoestima. Isso aí eu fui perceber depois que eu comecei a frequentar outros lugares, né? Eu também. Porque você começa a se achar, bom, esse lugar não é para mim, estou no lugar errado. Aí fui trabalhar na UFRJ, no Museu Nacional, uma construção imponente que eu passava na frente e não entrava, porque eu achava que aquele lugar não era para mim. Aí depois eu falei, gente, eu tenho que entrar aqui para trabalhar, assim, é um palácio, né? Sabe? Eu sei. Você sabe. E a gente não se dá conta. Não é que a gente pensa assim, eu não posso entrar porque não é para mim. A gente só, tipo... Parece que a gente não pode olhar. Sim. Parece que tem uma autoridade que a gente não vê, assim, que demarca os lugares, né? Sim, sim. Muito legal. Bom, você já falou porque professora, né? E aí a gente começa a falar sobre a cultura do desempenho é mais violenta com as mulheres, né? Eu venho refletindo sobre isso há bastante tempo. É claro, é o que eu estou falando, esse processo de eu me desmontar, a gente já vai vendo isso. Só que, ultimamente, eu abri outro dia o Instagram, eu juro para você, foi assim, umas 5 que eu passava, estava assim, estou cansada, cansada, cansada. E aí eu fui vendo que a gente realmente está muito mais cansada. A gente está a ponto de burnout, ansiedade, tanta coisa. E você percebe que isso acaba sobressaindo mais na vida das mulheres, né? Cai sobre a gente tanta responsabilidade. E eu queria falar sobre isso. O que você pensa, assim, até da sua vida ou historicamente, como que isso foi se construindo? Como é que a gente chegou aqui? Nesse surto coletivo. Surto, né? Você está me lembrando? Eu até falei um pouquinho semana passada, né? A primeira prefeita do Brasil e da América do Sul se chamava Alzira Soriano. Foi prefeita no Rio Grande do Norte, em Lages, o nome da cidade. E aí, quando ela foi eleita, fizeram uma entrevista com ela num jornal O País, acho que foi esse. E aí, nessa entrevista, o diretor do jornal, perguntou para ela como é que ela conseguia conciliar ser mãe, ser esposa. Ela tinha acabado de ficar viúva, ela tinha 3 filhos. Ser esposa, porque ela tinha começado a carreira dela política com 14 anos de idade. E a vida pública, como é que ela dava conta de tudo? E aí ela fala que era perfeitamente possível equilibrar todos os pratinhos e ainda dar uma contribuição para o país.
Eu comecei a perceber, assim, aí eu comecei a olhar outros discursos de mulheres feministas na época, né, lá no comecinho do século XX. E aí muitas delas falam isso, sabe? Como se elas precisassem justificar que elas estavam dando conta da casa, estava tudo certinho em casa, e aí elas podiam também assumir as tarefas na vida pública, como se fosse assim um superpoder. E aí, ao mesmo tempo, a gente não vê nenhum homem sendo entrevistado perguntando se ele dá conta do cuidado de casa, né? Não é um predicado assim necessário para o cara assumir uma função pública. Ninguém pergunta isso dele. Então, eu acho que tem um pouco disso, sabe? Da gente ter que mostrar, mesmo que inconscientemente, né? Tem uma voz aí masculina, uma autoridade pairando na cabeça da gente, que pede que, olha, poxa, você tá dando conta, né? Como é que está seu filho? Está na escola? Está se comportando bem? Ah, tá alterado na escola porque a mãe não está tão presente em casa. Sempre tem. Nossa, a mãe está deixando a desejar em algum ponto. Ah, está distraída no trabalho porque está pensando no filho que está doente. Então, assim, eu acho que existe, existe, né, essa cobrança em cima da gente, em função da gente ser mulher, né? Porque aí a gente começou esse movimento de buscar essa vida pública e buscar e é plenamente aceitável isso, assim, é um movimento natural da vida mesmo, né? Porque... A gente buscar se realizar fora da casa, né? Fora da maternidade. Mas eu acho isso que você falou é muito interessante de pensar assim, a gente só se autoriza a dar esse passo e pensar na nossa carreira, nas coisas que a gente quer pra gente, depois que... não, em casa tá tudo bem. Em casa eu tenho com quem deixar as crianças, em casa eu tenho com quem, sei lá, alguém que dê a comida, ou então resolvi comprar comida fora. Então, a gente sempre tem que resolver primeiro a questão da casa. E tem aquela cobrança, assim... Quando você não trabalha, porque eu já passei as duas situações, de ficar em casa cuidando de filho e de sair para trabalhar. Quando eu estava em casa cuidando de criança, era assim, nossa, mas você não vai fazer nada para você. Nossa. Olha só, você não está fazendo a sua unha, você não sai para trabalhar, porque você tem que ajudar em casa. Beleza, aí comecei a trabalhar. Mas as suas filhas ficam jogadas. Sim. E aí você fala, o que eu faço? Dá para alguém me dizer o que eu faço aqui? Qual que é, assim, a norma? Né? O que eu tenho que fazer? Me dá um manual aí. E isso dá tanta ansiedade, porque a gente fica correndo atrás de uma coisa histórica. Sim. Não é só a minha vida. Não é. É a vida de tantas outras que estão ali atrás, sabe? Mas você falando sobre essa parte feminista, assim, durante a sua trajetória, como que apareceu isso na sua vida? Eu achava que feminismo era coisa de mulher que não tinha o que fazer, né? Assim, embora eu tivesse feito uma faculdade de história, eu falava, gente, que coisa desnecessária, né? E aí, nessa coisa de transitar por outros espaços e tal, começar a participar de outras conversas, falei, gente, eu sempre fui feminista, eu nunca tinha me dado conta, porque eu acho que a mulher que diz que ela não é feminista, ela só não fez um exame de uma autoanálise, assim, tá carecendo disso. Porque a gente está sempre questionando, em algum ponto, alguma regra, alguma coisa, alguma forma de opressão. E aí, quando eu comecei a fazer o mestrado, eu me propus a pesquisar mulheres que eram mães, que haviam sido escravizadas. Só que eu não era mãe, eu não sou uma mulher negra. E aí eu comecei a me ver, comecei a ser cobrada por outras pessoas, né, por intelectuais negras. Mas, peraí, você está fazendo um debate que você... né, tá muito superficial, porque eu não senti aquilo, né? E aí foi pelo estudo mesmo, assim, por essa cobrança meio que externa para buscar fazer um trabalho que fosse mais coerente, né, com o que eu estava me propondo a fazer, alinhado, assim. O meu foi isso também. Esse artigo que eu te falei, eu comecei pensando na mulher negra e eu fiquei assim, como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou desenvolver? E tem um livro da Spivak, que é uma autora... Você conhece? Nossa, eu amei aquele livro, que é o Pode Subalterno Falar, que ele foi a base, assim, total, onde ela vai mostrando todos os estudos que vão falar, por exemplo, da gente, um país em desenvolvimento,
vai ser um europeu que vai falar. Ele tem muito mais autoridade do que a gente que está vivendo aquilo. Sim. Então, eu comecei a me perguntar assim, como é que eu vou desenvolver isso se eu não tenho essa autoridade? Só que aí eu consegui pegar a questão do subalterno, consegui falar bem. E, no final, eu ainda fiz uma coisa assim, totalmente ousada, que eu coloquei um livro meu que eu tinha escrito, que foi sobre violência doméstica. E aí eu consegui colocar minha voz ali no artigo. Mas eu também me senti assim, um pouco distante. Falei, como é que eu vou fazer isso? A gente fica meio apavorada. Só que ainda bem que a gente está fazendo esse tipo de coisa, porque tem muita gente que precisa disso, de alguém começar a dar o pontapé inicial para começar a falar, né? Sim. Bom, vamos ver aqui, então, qual que é a próxima pergunta. Ô, Patrícia, eu até te falei antes, mas eu vou avisar para o pessoal também. Antes da gente começar a gravar, eu coloquei lá no meu Instagram que a gente ia falar sobre feminismo e coloquei uma caixinha. E aí, quando eu entrei aqui, eu já tinha visto 2 perguntas. Aí, depois, a gente fala delas também. Aí, o que eu queria te pedir é para você falar sobre autoras femininas. Assim, qual foi o impacto? Quais são essas autoras? Por que você recomenda que toda mulher deveria ler esse livro? Você fala para a gente, por favor? Eu fiquei pensando bastante nisso, assim, né? Falei, vou falar de Caliban e a Bruxa, de cara, né? Assim, mas eu acho que esses livros teóricos, eles são importantes, como você falou, do Pode Subalterno Falar. É fundamental para a gente entender o nosso lugar ali, né? O nosso lugar aqui, né? E tem Caliban e a Bruxa também. Tem a mulher, o lugar da mulher na sociedade de classes, também é um livro bem bacana. Mas aí eu fiquei pensando da gente buscar também, além de uma literatura teórica, né, uma coisa mais robusta, da gente buscar também coisas que sejam um quentinho no coração, assim, sabe? Que seja um momento de... Porque, como você falou, a gente está tão cansado, tão exausto, a gente tem tanto acesso à informação, de buscar uma Cora Coralina, assim, não só pela simplicidade do texto dela, mas também por ela ser uma mulher que é referência, né? Porque ela é uma mulher que ficou nessa coisa do cuidado, passou ali a vida inteira cuidando de filho, de marido e tal, e foi publicar o livro dela já com 70 anos de idade, eu acho. Com o passar da vida, e aí tem essa coisa do etarismo, que a gente fica se cobrando, né? O tempo está passando, né? Hoje mesmo uma colega falou para mim que tá pensando em fazer um mestrado com 10 anos de atraso. Eu entendo que a gente, né, que a maternidade, as funções de casa e tudo mais, acaba dando esse puxão, né? Esse pisão de freio assim que a gente tem. Mas, ao mesmo tempo, o capitalismo coloca a gente nessa engrenagem tão doida, assim, de que a gente tem que ser produtivo, e tem que ser jovem, e tem que despontar cedo, e tem que ter uma carreira sólida. E a gente está meio que perdido nisso, buscando uma coisa que, de repente, é inalcançável nesse momento, né? E aí eu acho que a experiência de vida dela, olhar para o que ela escreve, traz esse sosseguinho, assim, sabe? Não, é possível, daqui a pouco eu consigo. É verdade. Acho que é uma justa medida, assim. Tem ela, e aí eu gosto também muito, uma leitura que eu estou voltando agora a ler, são os livros da Carolina de Jesus. Eu tinha lido Quarto de Despejo antes de ser mãe. E agora, esse ano, eu voltei a ler. E, assim, é a experiência de uma mãe pobre, favelada, negra, que está ali escrevendo extremamente inteligente, com um sarcasmo, assim, muito sutil. Então, eu acho que vale a pena a gente reconhecer, sabe? Trazer essa coisa do dia a dia, né? Era um diário, ela estava escrevendo um diário ali. Era para ela. Era, né? De repente, sem a pretensão de virar uma autora publicada em um monte de país. E tá aí, né? Eu gosto da Chimamanda também. Também. Agora, o que você falou esses livros teóricos, eu acho que eles são um segundo momento. A gente precisa dessas mulheres que mostram a vida mais sutil, que trazem um texto literário, para depois a gente pensar assim, agora eu vou me aprofundar nisso. Sim. Porque elas vão estimulando, vão inspirando a gente, né? Eu gosto da Rupi também, acho que traz uma coisa muito importante assim, para a mulher em vários setores da vida. O dia desse eu li um livro dela e falei, gente, ela tem coragem de escrever coisa que eu não tenho coragem nem de falar. Assim, nem de ler. Nem de ler. Eu estou olhando aqui, só eu e ela, e eu estou aqui constrangida. Mas porque a gente ainda tem muito pudor, né? Tem.
E é aí, uma desconstrução total, todo o né? tempo, com certeza. Aí, assim, né, que você falou sobre envelhecer, eu ando refletindo muito sobre isso, porque eu tô com 38 anos, mas a minha vida sempre foi muito intensa. Você vê, eu tenho uma filha de 19, então eu me sinto hoje muito mais velha do que com 38, sabe? Eu já tô cansada. Eu acho que é o cansaço, né? Esse cansaço que a gente está falando. A gente passou por uma pandemia também, né? Pois é, que sugou ainda mais nossa energia. E, assim, eu ando pensando muito sobre isso, sobre etarismo e sobre a vida da mulher na velhice. E ando pesquisando também e ouvindo muita coisa, lendo muita coisa. Eu comecei a pensar nisso, quem cuida de quem cuida, né? E não é só dos filhos. Umas coisas que eu comecei a ler por aí é que a obrigação não é só da gente cuidar dos filhos. Recai sobre a gente uma carga até dos pais. E muitas das vezes as pessoas não falam muito sobre isso, mas assim, a gente não é porque é nosso pai, nossa mãe, que a gente vai ter um relacionamento maravilhoso e que a gente vai amar incondicionalmente. Tem um monte de gente que vive um monte de coisa com os pais e às vezes está adulto e não quer viver aquilo, mas para a mulher é uma cobrança de que assim, você tem que cuidar dos seus pais também, né? Eu acho que para todo mundo, mas principalmente para a mulher. Então, assim, quem cuida de quem cuida? O que você acha que a gente pode fazer para um dia a gente também poder ser cuidada? Né? Olha, eu não sei. Eu tenho pensado tanto nisso, sabe? Eu tenho uma amiga que já tem um pouquinho mais de 50 anos. A gente trabalhou junta. E é assim, ela cuidou dos pais. O pai ficou doente, teve câncer, faleceu. A mãe, em seguida, apresentou uma cardiopatia e ela cuidou. A mãe também faleceu. O irmão mora em outro estado. Esse ano, atravessou a pandemia com a saúde perfeita. E aí, esse ano, sabe, já fez 2 cirurgias, está precisando fazer um tratamento pesado, com uma medicação braba. E aí, e está sozinha. E aí eu tenho pensado bastante nisso. Eu falei, gente, porque aí ela fala muitas das vezes assim, mas também eu sou sozinha, não casei, não tive filhos. Eu falei, gente, mas não é, a gente não pode pensar em ter filho para pensar para cuidar da né, gente, numa previdência, né, para cuidar da gente depois. Mas assim, ao mesmo tempo ela tem uma questão prática, assim, porque ela não tem quem cuide dela, né? É verdade. E aí eu tenho pensado nisso, assim, a quem caberia isso, né? Eu acho que o Estado deveria intervir nessa situação, de alguma maneira, né? Se a gente vivesse um mínimo de condição, assim, um pouco mais de condição. Aliás, o governo federal está com um chamamento público para que a gente dê sugestões, né? Nesse sentido, da política de cuidado. Quem cuida, né, de quem cuida, até dezembro. Depois eu vejo qual é o link, né, para a gente ver isso. Mas é uma questão prática que está aí, né? Atravessando as nossas vidas. Se você conseguir o link, eu coloco até na descrição. Porque é um assunto muito delicado. Porque, assim, eu acho muito engraçado que o marido, né, o homem, ele está ali confiando de que a mulher vai cuidar. Só que eu acho que a gente, enquanto a gente vai envelhecendo, a gente tem mais probabilidade de ficar solitária. O homem, ele sempre arruma um jeito, ele casa de novo, eles conseguem desenvolver, assim, viver tantas vidas em uma só, né? Sim. E a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais sozinha. Então, acho que é uma coisa a se pensar mesmo. E recentemente, a gente teve o caso da Preta Gil, né? Assim, a mulher ficou doente, né? E aí, quando as mulheres ficam doentes, isso é estatisticamente comprovado, elas são abandonadas, né? Os caras metem o pé. Quando os filhos são doentes, também nasce um filho com alguma questão de saúde, o cara também vai embora. Sim. Né? E é muito mais tranquilo para eles isso. Né? Porque está acostumado a ser cuidado, Sim. Né? E aí, quando a gente se mostra mais frágil, eu acho que essa fragilidade, essa vulnerabilidade também é uma coisa que esperam da gente que a gente seja muito delicada. Mas a gente não pode ser vulnerável. E aí, como que a gente consegue dar conta disso? Como equilibra, né? Não dá. É difícil. Bom, vamos falar sobre a questão lá do Enem, dessa invisibilidade que a gente enfrenta, né?
Você tem alguma história para contar para gente em relação a isso? Eu só lembrei, assim, quando eu vi a questão da prova, eu lembrei muito da minha mãe. Minha mãe sempre contou que ela, assim que eu nasci, meu pai ficava esperando a comida, né? Meu pai também. Ficava a menina dele. E aí, um dia, ela foi para a cozinha, fez a comida, fez um bife que perfumou tudo, não sei o quê, sentou lá na cozinha mesmo, comeu em pé, não sei, comeu ali, daqui a pouco veio ele pelo cheiro. É a imagem que eu tenho do desenho animado, sabe? A pessoa... Aí ele, ué, cadê a comida? Aí ela, ué, comi. Ele ficou, não, mas cadê a comida? Eu comi, ué, eu fiz para mim. Se você quiser comer, você faz. Eu achei genial, né? Genial. Porque, assim, aí a questão fala do trabalho invisível, né? Mas eu fiquei pensando, gente, é invisível quando a pessoa não quer ver, né? Porque, assim, se você deixa de lavar uma roupa, aquela montanha vai ficar ali, vai se tornar visível para todo mundo. Se você deixa de fazer a comida, as pessoas vão sentir fome daquela casa, vai todo mundo perceber. Então, eu acho que não é bem invisível, né, a questão. A questão é o nosso trabalho mesmo, uma divisão por sexo de trabalho, porque as mulheres estão ali para trabalhar em casa, para desenvolver aquelas atividades como se fosse exclusiva de mulheres, e o homem para ser servido, né? E eu achei, assim, muito... Não é ousado, porque a gente está em 2023, né? Mas é super pertinente que isso tenha vindo numa prova de Enem, né? Eu também. Eu vou te falar que a hora que eu li, assim, eu... Nossa, sério que tô falando disso? Porque é um assunto, assim, a gente que está lidando com feminismo e tal, tem sempre essa pauta. Só que para a massa mesmo e para os jovens, Sim. Você pensar assim, eles vão ter que pensar nisso, eles vão ter que... A gente ainda vai falar sobre isso depois, porque não é só a prova, Sim, a gente está aqui falando, né? E eu acho importante a gente estar sempre falando. Eu lembrei muito do filme A Que Horas Ela Volta também. Nossa, muito. Fiquei pensando nele, falei, a gente já está falando disso há tanto tempo. E eu lembro também que pouco depois do filme, a gente viu políticas públicas que asseguram mais o trabalho doméstico, assim, das pessoas que trabalham na casa das outras, né? Das empregadas domésticas, dos jardineiros e tal, porque aí engloba todo mundo. Eu lembro que logo depois do filme a gente começou a ter isso mais forte. E aí, quando a gente leva isso para dentro da nossa família, já é um passo. Você pensar que a pessoa que está trabalhando para você dentro da sua casa, ela está trabalhando para você dentro da sua casa, sabe? Então, quando você pensa assim, a minha mãe que está trabalhando para mim dentro da minha casa, assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar sempre falando. Mas na minha casa as coisas são um pouco diferentes. Eu tenho em casa um exemplo assim, eu trabalho fora de casa e o meu marido trabalha dentro de casa. Então, para ele, as coisas, os afazeres domésticos são mais ali, né, imediatos. Então, ele quem lava a roupa, ele quem faz a comida. Eu sou da faxina, que chego assim, no sábado eu vou faxinar a casa inteira. Então, e eu já vivi uma outra coisa, de ser aquela que, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Né? E eu fico pensando assim, tudo que eu faço hoje, eu poder estudar, eu poder gravar, eu poder me aprofundar nos assuntos e melhorar as coisas, né, meu intelecto, é graças a isso. Porque se eu tivesse que dar conta de tudo sozinha, eu não ia dar conta. E reconhecer que o trabalho intelectual que você faz é um trabalho, né? Ainda tem essa. Para mim, isso foi muito difícil no começo, porque quando eu tinha que entregar o material da dissertação, a orientadora ficava cobrando, não sei o que, a gente tem prazo. E, às vezes, eu me pegava limpando a casa antes, eu não conseguia sentar para fazer nada se a casa estivesse suja. Sou eu. Quem botou isso na cabeça da gente, sabe? Se dane a casa, né? Não sei. Olha, eu vou falar um negócio aqui que você vai me matar. Você vai falar, não acredito que você está aqui falando de feminismo e tem a audácia de contar isso. Mas é porque a parada fica tão dentro da gente que a gente não percebe. Quando eu tive Covid, eu só levantei assim, ele deve estar rindo ali do outro lado. Porque, assim, ele super me julga com isso.
eu não posso ficar doente. Porque se eu ficar doente, eu vou fazer faxina na casa. E aí eu começo a falar assim, vocês estão malucos, eu morro, vão achar que eu sou porca. Com essa cara. É triste, gente. Gente do céu, quem colocou isso, né? Não Que sei. chip é esse? Eu não sei, mas assim, por mais que eu me livre de muita coisa... Isso ainda isso tá, aí né? ainda tá. Ainda tá. Ainda tá. Eu também limpo. Eu acho que eu tô doente porque a casa tá suja, entendeu? Eu também. Eu falo isso. Gente, começou a coçar o nariz, eu falo, aí, ó. Tá vendo essa poeira aí, ó? Aí começa, tu vê essa virose aqui, né? Eu comecei a falar assim, eu acho que a gente tá doente com virose. Tipo assim, não importa se a cidade inteira tá com isso. Mas na minha casa é porque, nossa, eu tenho que limpar a geladeira. Sim, é isso. É isso. É triste, infelizmente. Me lembrou muito, assim, quando eu cresci num bairro que dava pra gente brincar na rua, né? E aí eu lembro muito claramente que as meninas chegavam mais tarde na brincadeira porque elas tinham que fazer alguma coisa em casa, né? Eu entendo que as crianças têm que ter responsabilidade em casa, aprender a fazer alguma coisa. Mas, assim, os meninos, eles estavam lá, sabe? Para brincar de pique lateiro, na hora que fosse, eles estavam lá. E a gente estava em casa primeiro e tinha que fazer aquela obrigação ali para depois sair. Eu não... Hoje eu tenho irmão, mas não fui criada com ele. Mas eu fui criada como filha única. Então, eu não sei como que é isso. Mas eu já ouvi muitas amigas minhas que tinham irmãos e que hoje elas lembram, isso é tão doloroso para elas, de ver assim... Eu tinha que limpar a casa e meu irmão estava assistindo TV, estava mexendo no computador, estava jogando. Mas eu tinha que limpar a casa. E isso dói nelas, sabe? Eu não sei. Para mim, não rolou isso. Até porque a minha mãe era o contrário. Ela era aquela que falava assim, você não vai fazer nada. Você tem que estudar. Então, eu estava com 15 anos, eu não lavava louça na minha casa. Minha mãe fazia tudo, coitada. Infelizmente, isso aí eu tive que aprender com o tempo, porque eu também não ajudava, não. E o meu pai era esse que falava. Que falava que esperava a comidinha pronta, né? Aí, assim, como que você tenta passar isso para suas filhas hoje? Porque, além de você ter... Eu fico pensando, porque, assim, eu sou pedagoga. Não vou ser pedagoga com as minhas filhas em vários momentos, sabe? A maioria dos momentos eu não sou. Mas a literatura e a forma, né, algum filme, alguma coisa assim, eu estou sempre levando alguma coisa sutilmente, aquela sementinha, né? Estou sempre levando para elas. Você tem, além de ser uma mulher, de ser totalmente esclarecida, feminista, você ainda é professora. Então, como que você faz isso com elas? Olha, quando a Nina tinha uns 2, 3 anos, a gente teve uma briga feia lá em casa, né? Eu fiz uma lista de tudo que eu fazia, assim. Todas as tarefas domésticas que fazia e fiz a lista do que ele fazia. A minha deu quase quilométrica. Quilométrica. Eu mostrei para ele, falei, olha só, você quer que ela cresça com essa referência de homem? Porque se for com essa referência de homem, a gente não continua daqui para frente. Foi o papo reto, assim, que a gente teve. E aí as coisas começaram a mudar, porque eu acho que, assim, tem que ter esse exemplo em casa, sabe? Ela tem que saber que... ele falou, né? Eu lembro disso até hoje, assim, mas eu não gosto de tirar o pó das coisas. Vai fazer outra coisa, então, sabe? Assim, ela tem que ver que você está engajado no cuidado da casa, tanto quanto eu estou, né? E aí, sabe, eu acho que esse foi o primeiro ponto, assim, o primeiro passo. A questão da gente não cobrar delas, assim, de ser feminina, né? De ter essa coisa de menininha e tal, de respeitar isso nela, porque ela gosta de andar com o cabelo dela esvoaçante, não gosta de laço, gosta de andar de bermuda, e a gente respeitar isso porque é uma criança, né? E aí ela gosta daquilo. Uma vez eu fui inventar de botar um vestido nela todo emperequetado, ela falando assim, mas esse vestido não dá para eu brincar. E é isso, gente. Isso, pronto, e acabou. E aí a gente também, ao mesmo tempo que a gente fala disso, uma vez ela me perguntou, tem poucos dias, se era muito difícil ser mulher. Aí eu olhei, eu pensei comigo, né? O quanto que é difícil ser mulher, mas eu também não falei com ela porque é uma criança, né? Eu acho que a gente também tem que dar uma preservada, assim, de pensar que... A vida já vai mostrar. Né? Deixa para frente, né? Que o mundo, assim, eu acho que, por enquanto, ela tem que perceber o mundo como um lugar legal, assim, com certeza. né?
E aí ela vai aprendendo aos poucos. Ela tem Barbie para Chuchu e não tem o Ken. Então, houve um dia lá do casamento das Barbies e a gente também, sabe, não interferiu nisso. E as Barbies casaram, tiveram filho. E também a gente não entrou ali em debate sobre isso, porque também eu acho que mais para frente que cabe, sabe? Então, eu acho que é isso. É mais olhar para ela como uma criança, respeitando isso, assim, né? Esse momento dela de desenvolvimento. A Flora ainda é muito pequenininha. A gente não optou por não furar a orelha delas também, né? Logo na maternidade. Uhum. A maior está querendo furar dela agora. E aí a gente já levou 2 vezes na farmácia, sentou com ela, aí ela ficou com medo e não quis furar. Mas, se ela quiser, a gente também vai respeitar nesse sentido, sabe? Eu acho que tá indo aí. Que legal. Eu tenho 2 exemplos na minha casa, porque, como eu falei, eu tive filho há 19 anos e era mais difícil, eu não tinha essa construção que eu tenho hoje. Outra vida hoje, né? Com certeza. Então, assim, a minha mais velha foi aquela que andava de saltinho e muita maquiagem, era o tempo inteiro, muito rosa pra caramba. Quando a mais nova nasceu, eu já estava na faculdade, eu já estava enfrentando essa desconstrução toda que eu falei. E foi muito isso. Quer usar... Ela sempre usou muito cinza e preto, sempre gostou muito. Acho que o azul também, verde, alguma coisa assim. Mas rosa, quase não vejo. Ela anda assim, agora tá com 13 anos... E aí começou a colocar a barriga de fora, antes não colocava, morria de vergonha, gostava de roupa bem largona, assim, agora ela já está começando a se entender. Eu achei isso um processo tão bonito, porque não foi uma coisa de fora para dentro. Sim. Foi assim, é claro que ela está observando em volta, mas assim, ela começou a fazer as coisas que ela se sentia confortável. Então, assim, a partir de agora eu consigo colocar uma maquiagem. Eu não fico desconfortável com a maquiagem. A partir de agora eu consigo colocar um topzinho que eu não fico desconfortável com o top. Foi dela, sabe? Não foi ninguém falando, toma aqui. Sim. Foi um caminho dela. Teve espaço, se sentiu livre, né? E no momento dela... Sim, eu gostei muito. Isso é bom demais. É muito bom. Mas eu nem coloquei aqui, só que você está falando... Como é que fica... Você falou, né, do seu relacionamento. Como fica o relacionamento com isso? Como que ele também entende e compartilha com você, né, de leituras? Porque a verdade, gente, é que assim, as leituras também são importantes, Sim. Mas o dia a dia também é muito importante. Né? A gente vai doutrinando assim, quem está à nossa volta. Eu acho que assim, eu não tive... Eu engravidei com 34 anos. E aí eu lembro de uma conversa que eu tive com um amigo meu falando, eu estou ficando velha, como é que, né, não vou ter filho, não sei se eu quero, não sei se eu quero. Aí ele deu uma tranquilizada, falou, calma, que se for para ter filho pensando nisso, é melhor não ter. Mas aí depois, em seguida, acabei que eu engravidei. E aí hoje eu penso assim, gente, falta muito de uma conversa com as pessoas, com os casais, mostrando que ter criança em casa é pauleira, né? Um casamento que sobrevive a isso, assim... Né? Eu tenho dito muito que casamento não salva filho, não salva casamento nenhum, né? Não. Pelo contrário. Se for isso, é o contrário. Né? E aí, pontuar aí nessa conversa, nessa coisa de que educar a criança você tem que estudar, né? E isso também é trabalho, e tem que ser um trabalho que tem que ser compartilhado entre os dois, né? Assim, às vezes ele lê uma coisa, eu leio outra coisa de desenvolvimento e tal. As minhas disciplinas de pedagogia na faculdade foram bem superficiais, então, e muita coisa do que eu tive eu também esqueci. E aí, todo instante, a gente está buscando, né? A mais velha está na fase dos 6 anos, que é né? Eu estou descobrindo que é tipo uma adolescência, assim, né? Que ela está mostrando a identidade dela no mundo ali. E aí, a gente está se educando para poder manejar isso da melhor maneira possível. Nossa, é assustador. É assustador. E essa relação do casal também é isso, porque você vai aprender a lidar com cada fase daquela criança, né? Uma hora é criança... Vocês dois. Então, a gente fica assim... Além da gente estar lidando com 2 meninas, que a gente tem essa... A gente fica com essa preocupação, a gente que já sabe, né? Já conhece o mundo e tal...
ainda tem o lance de você olhar e falar assim, hoje é um bebê, agora amanhã já não é mais, é uma criança, aí da criança já é um adolescente. É muito rápido, né? São várias pessoinhas ali. É aprendendo e fazendo, e daqui a pouco que você aprendeu já não serve mais, porque é outra fase. Um videogame constante, né? É isso. Né? Agora, vamos ver aqui, então. Eu acho isso daqui importante. Conta uma situação que te fez entender, assim, que eu sou mulher. Olha, eu, quando comecei a entrar na adolescência, eu fiquei assim, né? Eu tô assim até hoje. E aí, a minha mãe me levou no ortopedista, assim, que eu comecei a ficar assim. Aí, o camarada falou assim para minha mãe, olha, as meninas ficam assim mesmo nessa idade, porque elas têm vergonha do seio. Aquilo me marcou muito, sabe? Eu falei, gente, assim, é o meu corpo, né? Então, e aí, quando você começa a observar, eu fui ser professora depois, comecei a observar as meninas, e realmente, nos 12, 13 anos, a gente fica assim. E, às vezes, a gente fica assim a vida inteira, porque a gente quer se esconder dentro da gente mesmo, eu acho, sabe? Então, eu acho que esse foi um marco para mim. Né? Eu fiquei pensando, para mim, foi a questão de me sentir insegura na rua. Eu lembro até hoje, eu pensando assim, por que eu não posso andar pela rua em paz, né? Porque mexe, e os meninos podem. E eu lembro de eu ficar pensando nisso e começar a pensar assim, e à noite, quando eu estiver saindo à noite, sabe? Isso, para mim, foi uma coisa muito... Me marcou muito. E não era uma coisa que eu falava, não. Eu lembro de eu pensar. Eu lembro você falando isso, uma vez eu fui fazer um trabalho de casa na casa de uma colega, e aí era perto, eu fui de bicicleta. Só que eu passava por um lugar para cortar caminho, que era mais ou menos deserto, assim, tinha uma oficina. E aí os caras começaram a mexer, sabe? Eu falei, gente, é um lugar que já não dá para eu passar. Eu preferi passar para fazer o caminho mais longo e no meio dos carros do que passar ali, naquele lugar. Sabe? E eu tinha 13 anos, eu acho, 12, 13 anos. É muito cruel isso, né? É muito cruel. Eu estava falando com o meu marido outro dia sobre isso, que a gente estava em conservatório e ele estava andando no meio da rua. E aí, eu também. E aí eu falei... Ele, eu tenho mania de andar no meio da rua. Eu falei, cara... Essa é uma das primeiras regras de ser mulher. Exatamente. Gente, alfabetizada nisso. Tipo, não anda no canto, anda no meio da rua, que as pessoas vão te ver. Exatamente. E eu comecei a pensar nisso também. Falei, cara, a gente aprende desde muito cedo a ter regra que a gente tem que seguir para manter a nossa segurança. Sim. Isso é tão cruel. É tão violento, porque, assim, às vezes você é criança ainda. Você não tem a maldade, assim, né? Você não quer pensar nisso. Uma vez eu indo para a escola, festa junina na escola, né? Aquela roupinha de festa junina, um cara passou, também tinha essa idade, eu acho, e passou a mão na minha perna, mas eu só me dei conta que ele passou a mão na minha perna depois de um tempo. E aí eu fiquei me sentindo a pessoa mais imunda do mundo. E estava minha mãe do lado e a minha irmã, e elas não viram, porque ele foi, sei lá, tá na prática dele, né? Sorrateiro. E eu não falei com ninguém. A gente vive isso o tempo inteiro. Isso é muito cruel. Muito, muito cruel mesmo. Vamos fazer o seguinte, então. A gente já está chegando no finalzinho. Ai, que pena. Pois é. Foi muito bom receber você. Eu acho, assim, esse é um assunto delicado, né? A gente falar sobre feminismo. Eu acho muito importante a gente falar dele de uma forma leve, mas falar a real também, né? De falar, gente, acontece e a gente tem que estar pronto para isso. A questão do cuidado também, eu acho que é bom. Se você conseguir o link, você me fala que eu coloco lá. Mas antes da gente encerrar, tem quadros, né? Porque agora, como eu já falei, eu tô muito apresentadora. Amei. Aí eu coloquei aqui... Pequenas humilhações da vida adulta. Contar uma situação constrangedora que você viveu que só uma mulher entende. Ai, gente. Olha, quando eu voltei a trabalhar, depois de ter a minha primeira filha,
Eu passava o dia inteiro dentro de casa com umas fraldas, porque o meu peito saía muito leite. Eu tirava leite para guardar, eu tirava leite para dar, e ainda tinha leite. Aí eu botava umas fraldas, né? Que quando eu voltei a trabalhar, na primeira semana, eu toda arrumadinha no meio da rua, com uma fralda que assim, sabe, pulando. E eu andando na rua, eu morava numa rua que tinha um hospital e tinha uma galera, uns garotinhos bonitinhos, novinhos, residentes. Falava, gente, eles estão... A mãe gostosa, faz. Quando eu olho aquela fralda pulando aqui, sim, cheia de joaninha, sabe, bem vibrante, eu falei, gente, não é possível. Eu descobri que outras mães já fizeram isso, sabe? Já fizeram. Já andaram na rua com fralda pendurada. Fralda pendurada no peito. Eu falei, ai, que vergonha, gente. Comigo já aconteceu de eu estar no shopping, assim, eu colocava aquelas conchas, né? E aí aquilo encheu, não percebi. Cara, eu tava andando assim, eu tava com vestido. Não tava com vestido, tava com uma blusa curta. E aquilo foi vazando, assim, mas ia pingando igual duas cachoeiras, assim, eu andando e aquilo... E eu, meu Deus! Mas eu acho que... Eu fiquei pensando nessa pergunta aqui, porque eu penso primeiro na pergunta, depois eu penso o que eu vou responder. Eu fiquei pensando o lance da menstruação. Eu ia falar isso primeiro. Nossa, comigo aconteceu assim, né? De repente, estou num lugar que não dá e a parada desce, você fala, e agora? Só que a situação que eu quero contar aconteceu com uma pessoa que estava na minha frente. Eu nem tenho mais contato com ela, mas era uma amiga da escola. E ela sentou ela estava sentada assim na minha frente, e ela ficou menstruada. E assim, aquilo começou a vazar na cadeira. E eu olhei assim, sabe aquela pessoa assim que você estuda na mesma sala, mas você não tem a menor intimidade? Uhum. Ela começou a pegar caderno, folha de caderno, e tacava em cima, e eu tentando ajudar ela, eu comecei a ficar desesperada. Aí eu falei, eu vou arrumar uma blusa para te ajudar, mas o dela também foi jorrando aquilo, estava totalmente sem controle. Eu sempre lembro disso, eu falo, gente, a cada coisa que a gente passa, porque eu lembro do desespero de pensar, nossa, como é que ela vai sair daqui toda suja de sangue? Pô, hoje é isso, galera, se acontecer... É isso. É isso. O meu fluxo sempre foi muito intenso. Então, eu era essa amiga, sabe? E aí, quer dizer, na sala onde eu estudava, tinha outra menina, eu acho que o dela ainda era mais forte que o meu. Então, ela chamava mais atenção do que eu. Porque aí a galera caía em cima dela, não caía em cima de mim, né? Porque, assim, eu sempre estava suja. Uma vez por mês, podia contar que a Patrícia não tinha absorvente que desse conta ali. Nossa, já aconteceu de amigos meus, assim, pegarem minha bolsa... e levantar, assim, absorvente na sala. Sim. Cara, hoje eu fico pensando nisso, eu falo assim, eu queria morrer naquele momento. Eu fiquei com muita vergonha. Hoje, gente... Sim. Vocês nunca viram absorvente na vida? Por favor. E eles, que não sei o que. E eu, assim, eu vou morrer aqui agora. Agora, entrar para comprar um absorvente, nossa, mãe. Né? Era constrangedor. Constrangedor. Né? Eu tento fazer isso também com as minhas filhas, de tentar lidar com isso de uma maneira bem tranquila. Mas as duas, quando ficaram menstruadas, foi assim, eu não quero! Eu quero continuar brincando! Eu assim, nossa. Gente, vai continuar brincando, mas vai ter que lidar com isso. Elas tiveram essa abertura, né? Mas eu não sei se você... Mas a minha foi um tabu, assim, na minha casa. Eu não falei com ninguém, eu simplesmente fiquei... Aí eu sabia que eu tinha que usar um absorvente... Usei. Quando eu comecei a chegar em casa suja, eu lembro da minha mãe perguntando se eu estava usando o absorvente direito, se eu não estava colocando ele do outro lado. Foi a única conversa que a gente teve sobre o assunto, sabe? Nunca evoluiu além disso. Eu não consigo lembrar como foi comigo. Eu lembro do dia, lembro como foi, lembro de eu falar com a minha mãe e com o meu pai. Lembro de situações, assim, de eu falar para o meu pai que tinha que comprar absorvente, eu queria desaparecer, morrer, né? Morrer de vergonha. Mas eu não me lembro se teve assim, algum manualzinho ou se eu tive que descobrir na paulada, né? Tipo, vou ter que passar por alguns apertos aqui para aprender. Pra aprender. Eu não lembro de ter tido uma conversa, não, porque lá em casa também tinha bastante tabu. Agora, o outro quadro é o Pitaco. E eu pensei em conselhos mesmo. Eu sei que parece meio clichê, assim, eu vou dar conselhos para vocês. Mas talvez de coisas que a gente já viveu, o repertório que a gente já tem, de dividir para fortalecer outras mulheres, né? Você tem alguma... Eu acho que é o mantra do vai passar, né? Principalmente para as mães que estão no comecinho, assim, né?
é isso. Vai passar. Vai com calma. Vai com calma que vai dar bom ali, sabe? O puerpério é brabo, né? E para mim foi muito diferente da primeira filha para a segunda. A primeira, hoje, olhando para trás, eu tenho plena convicção de que eu tive uma depressão pós-parto ali, sabe? Aí tive uma volta para o trabalho conturbada, várias questões, assim, de pessoas questionando se eu tinha ficado de licença, né? Tinha ficado de férias, e aí agora está querendo privilégio para voltar a trabalhar, quando você só tem uma criança pequena em casa. Então, assim, e aí as coisas vão se acomodando com o tempo, né? Isso, quando dizem pra gente isso, quando a gente está no olho do furacão, a gente não leva a sério, né? A gente tem vontade de esganar, na verdade, quem fala isso pra gente, né? Mas, de fato, passa. Né? Eu acho que é bom esse conselho, vai passar. E eu acho que também encontrar algum momento ali para tentar se cuidar, né? Se priorizar. Eu me joguei tanto na primeira, assim, que, sabe, eu não tinha... Era aquilo ali, sabe? Vivia ali em função dela. Hoje, a mais novinha está chorando enquanto eu estou no banheiro. Não, peraí, você vai chorar e eu vou no banheiro. Comigo também. A primeira eu me joguei completamente. E, assim, nossa, eu não consigo lembrar quem eu era nessa época. Porque eu me anulei. Parecia que eu estava ali no automático fazendo o que precisava ser feito. Com a segunda, eu também tive essa noção de falar, não quero que aconteça isso. O vai passar, eu acho que isso que você falou, na hora a gente fala, como assim? Não está acontecendo agora. Mas é real, quando a gente vislumbra, assim, depois que passa, foi muito rápido. Enquanto a gente está vivendo, parece que não passa nunca. Sim. E aí, assim, eu lembro de eu perceber que minhas filhas faziam 2, 3 anos, de eu tentar lembrar do caos e falava, gente, passou. Enquanto estava acontecendo, parecia que não ia acabar. Mas depois que passa, você fala, passou tão rápido. Hoje, para pensar, né? Sim. Eu tenho uma de 19. 19 anos, né? Foram 2 anos, assim, 3, que foi um caos imenso. Então, aquilo vai ficando cada vez mais distante. Sim. Passa muito rápido, realmente. Para o bom, para bem e para o mal também, que a gente fica com saudade às vezes, né? E a gente está ali achando que a gente não vai conseguir retomar a nossa vida nunca, né? Parece que já era. Mas eu falo realmente que mãe nunca mais dorme. Nunca mais a gente tem aquele sono igual. Isso é verdade. Porque é tanta preocupação em cada fase e a gente vai vivendo uma preocupação. Então, você já dorme com o olho aberto ou fechado. Eu tenho aquela sensação, às vezes, quando eu vou dormir, né, de falar, nossa, está tudo bem, está todo mundo em casa, todo mundo seguro, porque... Você ter uma de 19 anos que está na rua, está aproveitando, também é meio E a gente também já teve 19, né? A gente já sabe. Verdade. Mas, então, é isso. Eu gostei, como eu falei, gostei muito de conversar com você. Continue lá, firme e forte no Instagram, porque eu tenho certeza que ajuda muitas mulheres. Obrigada. Essa identificação é muito, muito importante. No puerpério também. Eu lembro que eu entrei na época era Orkut, entrei em comunidade do Orkut. Sim. Então, a gente dividia isso ali, você está com 2 filhas pequenas. Mas a gente não falou, para a gente encerrar, eu queria que você falasse o que você faz hoje, assim, onde você trabalha, qual aula que você dá. Hoje eu não estou em sala de aula, eu trabalho no Cefet, aliás, estou super engajada em levar você para lá para falar com os alunos. Né? Aí eu faço um trabalho lá, acompanhando o desenvolvimento dos alunos na escola, né? É isso. E aí faço pesquisa em torno da maternidade. Publiquei meu livro esse ano, esqueci de trazer para você, mas eu vou bater ele aqui outro dia para trazer para você. Tá bom. Né? Podia ter trazido. Pois é. Mas aí você tem foto, a gente coloca. Eu vou trazer para você depois de presente. Então tá bom. Muito obrigada. Eu adorei estar aqui. Adorei. Que bom. Adorei te conhecer. Gente, segue lá, Mãe na História. Né? Isso. E compartilha também o vídeo, dá like. Eu fico fazendo essa... Porque senão eu esqueço, né? Eu falo... Eu também tenho que agradecer, porque da última vez eu esqueci, agradecer a GD, que é o apoio que a gente tem aqui do estúdio. O estúdio está para locação também, então, se você tem interesse de fazer o seu podcast, procure a GD, que
É Maravilhoso, isso, top. muito bom, gente. Muito bom, muito bom. Muito bom. Quem quiser vir aqui conhecer o estúdio, também procura eles e marca um horário para vocês verem os equipamentos, porque é tudo top, top mesmo. Verdade. Muito obrigada. Obrigada a você. Gente, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, eu voltei. A gente voltou. Peraí que eu vou focar nessa câmera aqui. A gente voltou porque eu esqueci das perguntas. Então, vamos lá. Uma a gente já respondeu, que é questão da cultura do cuidado. Olha só que engraçado, já estava na pauta. Perguntaram aqui. Sobrecarga mental de tarefas invisíveis, já é outra pergunta, a gente também já respondeu. Agora, uma coisa legal aqui. Você ainda acha que existe diferença no mercado de trabalho pelo fato de ser mulher? Existe, né? Existe. Uma colega falou dia desses que ela, na entrevista dela, perguntaram se ela tinha interesse em ter filho, né? Porque era um critério. Porque se ela dissesse que tinha interesse em ser filho, ela não seria admitida, né? Então, assim, é absurdo, mas está aí ainda, né? Eu acho que... Eu não sei se é verdade, mas eu já ouvi falar que não pode mais esse tipo de coisa, mas continua. Continua. Sim, é sempre um critério. É um critério, né? Porque está ali... Para o homem, pergunta. Pergunta se ele tem interesse em ter filho. Pergunta. Deixa eu ver outra aqui. Onde tudo isso vai parar? Quando a gente descansa? Engraçado, tá todo mundo falando. Ai, gente, então, a gente recebeu 4 perguntas e todas elas, basicamente, isso. Quando é que a gente descansa? Quando que a gente descansa, né? Eu acho que também cabe a gente... dar uma desligada no modo Mulher Maravilha, assim, né, da guerreira. A guerreira é a Xana, e a gente, sabe, se permitir deixar um pouquinho a poeira ali. Verdade. E dizer, não, eu vou descansar agora. Tem que... Eu falo que eu tenho agenda até para chorar. E para gritar também. Para gritar. Às vezes eu tô com muita vontade de gritar e eu falo assim, ou eu vou enfiar a cabeça no travesseiro e gritar, ou então eu vou para um morro que tem ali e grito lá, entendeu? Então eu fico assim, para chorar. Para chorar, sabe como funciona a minha agenda? É assim, não posso chorar hoje, que amanhã eu tenho que gravar. Então meu olho vai estar com a cara inchada. Ai, Deus. É triste, mas é isso. Acho que a gente não descansa, a gente precisa descansar. Respondemos as perguntas e agora a gente pode dar tchau de verdade. Tchau. Não é meme. Eu adorei. Obrigada. Obrigada a você. Vamos dar tchau aqui. Então tá. Tchau, tchau, gente.